Queridos irmãos, você já ouviu alguma vez dizendo na congregação cristã no Brasil que nós não devemos estudar a Bíblia, mas apenas ler? E ouvindo isso, eu queria saber o que é que você acha. Isso está correto ou não? Eu vou te explicar o sofisma que está atrás disso. Você só deve ler, não deve estudar a Bíblia. Eu recebi um áudio. Resolveram se ajuntar para estudar a Bíblia. E essa informação acabou chegando ao conhecimento do ministério local. O ministério local soube. O que você acha que o ministério local fez? Eu vou dar 3 alternativas para você escolher uma. Uma delas é correta. É o que realmente aconteceu. E aí eu peço que você escreva aí embaixo no comentário alternativa 1, a 2 ou a 3. A alternativa 1, eles ficaram hiper e super felizes, comemoraram muito e deram todo o suporte para que os irmãos estudassem mais. Tipo, fornecer um lugar adequado, preparado, né? Pedir até para as irmãs levarem um lanchinho, um salgadinho, alguma coisa, para abençoar aquele projeto. Essa é a alternativa 1. Alternativa 2. Não se importaram. Ficaram sabendo, nem ligaram, nem se importaram. Fizeram pouco caso, com indiferença, e entregaram isso na mão de Deus. E continuaram seguindo a vida deles. Essa é a alternativa 2, que foi de completa indiferença. Não ligaram. Alternativa 3. Ficaram irritados, incomodados, correram para o próximo culto para atacar, falar mal do estudo da Bíblia e intimidar alguns que têm cargo, quase que ameaçando removê-los de sua posição. Essa é a alternativa 3. Escreva aí embaixo para que até o final do vídeo, faça isso agora, para ver se até o final do vídeo você acerta. Porque eu vou colocar aqui o áudio de um cooperador que foi até a igreja e falou por aproximadamente 26 minutos sobre este assunto. Bom, o áudio, obviamente, não vou colocar 26 minutos de áudio, mas eu tirei aqui alguns trechos que vai dar aproximadamente 4 minutos a 5, para nós ouvir, e depois eu vou fazer o meu comentário para dizer se está correto ou não. E eu vou fazer isso, obviamente, comparando com o que a Bíblia ensina, com o que a lógica ensina, ok? Bom, eu vou colocar o áudio, tá? Antes disso, por favor, deixe o seu joinha, tá? Deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Bom, dito isso, eu vou colocar o áudio agora. Isso foi agora, tá? Esses dias, essa semana que passou. Nós vamos ouvir o que ele tem para falar e depois vou fazer meus comentários. Na leitura, gente querendo estudo bíblico, querendo teologia. Mas o irmão vai falar isso? É claro que vamos falar. Vamos falar porque é bíblico. Se fosse para eu ter aqui, estudo bíblico, teologia, ler a Bíblia, tem que ler. Devem ler a Bíblia todos os dias. Pega em casa, lê um capítulo. Mas eu não entendo, nem vai entender. A faculdade ninguém entende se não fizer, não buscar. Leia a Bíblia, vem aqui embaixo na referência, busca. Não sabe, conversa. Procura saber as coisas do céu, porque aqui contém palavras de vida eterna. Nesse ponto, ele se confunde todo, porque ele está falando que você não deve estudar a Bíblia, mas ler a Bíblia sim. Aí ele mesmo cria uma pergunta retórica, como se fosse um membro falando, né?
Ah, mas eu não entendo. Ah, não vai entender mesmo, porque numa faculdade, se você não se aplicar, se você não estudar, você não vai entender. Ele mesmo se refuta sozinho, esse senhor. Porque estudo é exatamente isso. Se aprofundar. Não é apenas uma leitura. E eu vou explicar para vocês a diferença do que é estudar a Bíblia e do que é ler a Bíblia, tá? Na sequência, no final do áudio, eu vou explicar direitinho. Presta atenção. Agora, não queira trazer aqui para dentro uma teologia que eu venho já pronto e vou pregar para vocês isso. Eu sei, eu tenho fundamento, mas eu tenho um fundamento frio daquilo que eu sei. Mas agora, quando o Espírito Santo entra aqui no meu espírito, eu prego o que ele quer, e não o que eu trouxe pronto. Vocês percebem isso, irmão? Queridos, estão desvirtuando. E aqui diz, irmãos, cuidado, para que vocês não retirem de vós o Espírito Santo. Desde que eu não crer mais, irmão, subiu um irmão aqui simplesinho, ele pregar, e na eloquência da palavra, Deus dá aqui uma profecia para ele. A resposta, eu vou ajoelhar, dar graças a Deus. Ele fala, Senhor, recebe nosso culto, e te agradeço que o Senhor falou comigo, e vou embora em paz. Aqui, nesse ponto, o que ele está querendo dizer? Que mais vale a revelação, que é essa a ideia, tá? No final é essa. Mas tem mais importância a revelação que eles recebem na hora do que o estudo que ele tem da palavra. Ele ter estudado e ir lá e apresentar uma palavra, né, com fundamento para te instruir, para eles isso aí é de menos. Tá? Então, ele está falando, ele ainda dá o exemplo, subiu aqui o irmão simplesinho, ele não sabe nada, ele não estudou nada, mas o Espírito der para ele, é óbvio que se for o Espírito Santo dando, é lógico que o que o Espírito Santo dá tem grande valor. É óbvio, ninguém nega isso. Mas o problema é que vocês não estudam a Bíblia, falam um monte de bobagens no púlpito, heresias, falso ensino e atribui isso ao Espírito Santo. Esse senhor está querendo dizer que só pelo simples fato de não saber nada da Bíblia, mas ir para a tribuna falar, já é o Espírito Santo. Agora eu pergunto, como é que as pessoas que estão sentadas no banco, que não estudaram a Bíblia, vão saber discernir se o que essa pessoa está dizendo está vindo de Deus ou não? Porque o conhecimento da Bíblia é justamente para isso, para a gente não ser enganado. Mas vamos seguir, que eu já vou... eu quero ouvir primeiro e depois eu vou fazer os meus comentários, tá? Tem um outro trecho aqui, ó. Presta atenção. O ministério tem pão para dar para a igreja? Não tem. Ele falou, vocês não têm? Não. Reconheceu que não tem? Reconheceu. Então pede para sentar porque eu tenho pão. Ele tem. Por isso que nós temos que crer na revelação do Espírito Santo, querido. Senão nós não perdemos. O que ele está querendo dizer agora aqui é que o pão da igreja é a revelação. Gente, é agora, nesse ponto, esse homem faz uma coisa esdrúxula, olha, para não falar diabólica, tá? Quando ele coloca a revelação acima do que está na Bíblia, aí já passaram de todos os limites. Porque ele está falando que o pão é a revelação, não é o que está na Bíblia. Não é a palavra de Deus. Fica ouvindo. Vocês perguntam isso aqui, irmão, que Deus está dando? A igreja percebe isso aqui, irmão. Porque, percebe bem. Está escrito isso na palavra ou não? Nós cremos na palavra de Deus. Olha o ponto número 1 de doutrina do nosso cenário. Está escrito assim, ó. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos lá com contento a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. É verdade isso? Todos cremos. Nós não cremos em partes, não, irmão. Nós cremos nela inteira. Perdoa entrar nisso aqui um pouquinho.
irmãos. Até tem uma palavra aqui que ele diz, como contendo a infalível palavra de Deus. E tem gente, irmão, principalmente hoje, com os meios virtuais tecnológicos, gente de fora que fica atacando a sua fé, atacando a crença, atacando os outros, porque quem ama Cristo não fica atacando ninguém, ele olha para Cristo. Bem, aqui ele já entrou no outro ponto de fica atacando, né? Quem tem fé não fica atacando o próximo. Bom, a gente não está atacando o próximo, a gente está atacando o falso ensino. Isso Jesus Cristo fez. Todos os apóstolos fizeram. E tem ordenança para a igreja fazer. Isso se chama defesa do evangelho. É uma obrigação de todo cristão fazer. O que ele acabou de falar do primeiro ponto de doutrina, entenda uma coisa, irmão. A alteração que foi feita deixou o texto completamente sem sentido. Uma alteração gramatical. Eles apenas colocaram a palavra, mas se você coloca e retira uma palavra, dependendo da frase, você transforma a frase numa frase bizarra, sem sentido. Que foi isso que a congregação cristã no Brasil fez. A palavra nós cremos na inteira Bíblia Sagrada está de acordo com esse mesmo tópico, mas o antigo, porque fazia todo sentido a frase. Quando ele coloca contém palavra de Deus, ele cria uma ambiguidade no próprio texto, aonde no começo do texto fala que crê em toda, e depois fala em contém palavra de Deus. Deu para você entender o que eu estou querendo dizer? O mesmo texto diz, cremos em toda a palavra de Deus, e depois fala nem em toda, mas que alguma coisa é a palavra de Deus. E essa desculpa de que é a mesma coisa, que não houve mudança alguma, é mentira. Eu tenho nesse canal um áudio do próprio ancião da Congregação Cristã no Brasil, que hoje é o vice, parece que é o vice-presidente Hélio Bianco, onde ele está dizendo qual foi o motivo da mudança dos pontos de doutrina. E ele falou que tem palavras na Bíblia que Deus não se agrada. E ele deu um exemplo do amigo de Jó. Olha que absurdo. Então, fizeram ali uma lambança. E isso é fato. Tá? Então, o ancião está tentando... porque os CCBanos que estão lá dentro usam muito essa parte para dizer, né, do problema que está a CCB. E ele tentou defender aí, dizendo que não tem mudança alguma, que crê na Bíblia toda, mas ao mesmo tempo ele acabou de falar ali atrás também que a palavra de Deus é a pregação, não é o que está na Escritura. Gente, olha, chega a ser deplorável a fala desse senhor. E agora no final ele fala pessoas que estão atacando a CCB, pessoas que estão de fora atacando a CCB. Ninguém tá... Gente, ataque gratuito, ou seja, por motivo algum, sem ter feito nada de errado, é uma coisa. Agora, quando a gente está aqui denunciando as heresias, os falsos ensinos e os enganos, isso não é ataque. Isso é defesa ao evangelho. Quem está atacando é a CCB. Porque a palavra de Deus e o evangelho é anterior à CCB. Há muitos anos antes do que a CCB. E a CCB chegou agora. E ela que está inventando essas coisas, atacando a Escritura. Vamos ver o restante aqui. Atacando os outros, porque quem ama Cristo não fica atacando ninguém. Ele olha para Cristo e vai embora. Quem fica atacando é porque não tem Cristo. Quem fica atacando é porque não tem Cristo. É bonito, parece bonito o discurso, né? Parece bonito porque todo mundo que defende a paz, o bem-estar, é um discurso bonito, mas é real? Não. É factual, ou seja, isso aí dá para fazer? Não dá. É falso. Nem Jesus Cristo tinha paz com todos. E Jesus também atacava. E Jesus também, por conta do seu discurso e das suas críticas, acabava criando confusão. Não que ele fazia isso para criar confusão, mas a confusão era instalada. Assim como o crítico que está aqui denunciando a CCB, fica irritado os defensores e acabam vindo aqui e aí eles instalam confusão. Né? Ou seja, é confusão no bom sentido que é vir aqui reclamar, xingar, jogar, rogar praga e assim por diante. Então,
O que esse senhor está falando é simplesmente uma defesa usando uma frase clichê, né? É uma frase de efeito que, na verdade, não tem resultado prático algum. Vamos terminar de ouvir para eu fazer o meu comentário, né, desse todo. Vamos ouvir. Mas a taxa, enquanto vão pagando aquilo, é verdade, eu digo colocando de conceito, é porque não aceita a Bíblia. Outro fala, é porque tem palavra aqui que não foi Deus que falou. Nada disso, meus queridos. Vou ler de novo, vai mandar de ver que coisa linda que é o tópico, o ponto. Você perdoa, irmão? O irmão falou que hoje o curso pode ir até 11h30, né? Olha aqui, ó. Nós cremos a inteira Bíblia Sagrada. O que está dizendo? Que cremos ou não? Glória a Deus. E aceitamos lá. Estamos aceitando ou não estamos? Glória a Deus. Como contendo o quê? A infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E nesse ponto ele termina dizendo ali que crê na Bíblia toda como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E depois ele tenta justificar o contendo, que não tem justificativa. Gente, o próprio... eu queria que alguém formado em letras, que por favor fizesse uma análise, né, gramatical do texto. O texto está completamente, sabe, é um Frankenstein, tem que mexer em alguma coisa a mais lá. Para o texto ficar harmonizado, ou vocês tiram, crê na Bíblia toda e fica só, cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus, e encurtar para ficar mais harmonizado, ou tem que arrancar o contendo. Você entendeu o que eu estou falando, irmão? Eles mexeram numa palavra. E dependendo da frase que você usa, se você altera uma palavra, você modifica toda a estrutura da frase. Bem, irmãos, em suma, ele falou que sobre ler. Você deve ler, mas não deve estudar a Bíblia. Primeiro você tem que entender, ler e estudar são duas coisas completamente diferentes. Ler é um ato meio que artificial de decodificar as palavras para você entender ali a história. Você está lendo a história para você entender alguma coisa. Mas para você entender o que eu quero dizer, é a mesma coisa que você tiver em um oceano. Você é um turista e você vai até o oceano. Aí o que você faz lá? Você vai, caminha na praia, chuta a água, entra na água, a água vai até a canela, vai até a coxa. Ou às vezes você pode até dar uns mergulhos ali na praia. E quando você vier embora, se alguém te perguntar, você conhece o oceano? O que é que você vai falar, irmão? Sim, conheço. Já estive lá. Ok. Aí tem um outro homem, só que esse é um mergulhador profissional. Ele ama o que faz. Esse homem vai até a praia, pega um barco, vai até alguma posição ali do mar, coloca a roupa de mergulho, cilindro, desce lá embaixo. Ele vai lá embaixo, ele estuda primeiro toda a correnteza, a temperatura, coisas que tem a ver com pressão da água, se pode descer muito, pouco, né? Ele estuda para fazer. Aí ele vai lá embaixo, ele vê aquela beleza, os corais, os peixes coloridos, passa na frente dele e toda aquela coisa. Se alguém perguntar para este homem, você conhece o mar? Ele vai falar, sim, conheço. Você prestou atenção que as duas respostas são a mesma? Você conhece o mar para o turista? Fala, sim, conheço. Conhece, irmão. Ele foi lá, esteve, né, na beira do mar, na areia, entrou na água. E se você perguntar para o mergulhador, você conhece o mar? Ele vai dar a mesma resposta. Sim, eu conheço. O detalhe está na profundidade do conhecimento. Enquanto um não conhece quase nada, só a superficialidade do mar, o outro conhece o mar de verdade como ele é, lá embaixo, e em cima e embaixo. Enquanto o primeiro, que é o turista, tem que acreditar em tudo que os outros que descem no mar dizem, tem que acreditar que aquelas filmagens são todas reais, porque, na verdade, ele nunca
entrou no mar de verdade, ele tem que confiar cegamente. Quem é que pode provar que todas as imagens que eu vi do mar até o dia de hoje são realmente verdadeiras? Você simplesmente tem que acreditar. Diferente de quem entra lá dentro, de quem desce lá dentro e sabe que é real. Ou seja, você é aquele camarada que diz que conhece a Bíblia, mas na verdade não conhece a Bíblia. Só a superficialidade da palavra de Deus. Diferente do outro que se preparou, estudou, leu e se aprofundou. Você está refém de acreditar no que os outros falam, porque você mesmo não sabe e não conhece. É exatamente isso como segue um CCBano na vida dele, né? E faz todo sentido. Porque é que os anciões não querem que vocês estudem? Justamente para que você não venha questioná-los. Para que você conheça sozinho a profundidade do mar. E não precise mais de acreditar neles. Ou seja, em suma, não querem perder o comando, o domínio e o controle sobre vocês. Se você apenas lê, e pior, irmão, eles orientam que você faça uma leitura aleatória, abrindo a Bíblia em qualquer lugar. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você não vai entender absolutamente nada. E vai começar a criar maluquices, heresias e até mesmo confusão teológica por não ter estudado a Bíblia. Entenda uma coisa, irmão. Estamos falando de um livro que tem aproximadamente 1.500 anos, que foi confeccionado, a Bíblia, que foi compilado. Você tem ali aproximadamente 40 autores diferentes, cada um em local diferente, em circunstâncias diferentes, né, e culturas diferentes. É imprescindível que a gente entenda isso para que você realmente entenda a mensagem que aquele autor está nos passando. O que ele está querendo comunicar. Não você entender a mensagem que ele está comunicando a quem ele enviou a carta e também você conseguir entender qual aplicação que isso se faz para os dias de hoje. Quem não estuda de fato a Bíblia, irmão, sempre vai cometer erros crassos. Um deles é confundir as dispensações, Velho Testamento com o Novo Testamento. E com isso, criam heresias, como pregações prometendo coisas para a igreja que foi prometida a Israel, ao povo de Israel. Superioridade, bênção, cabeça erguida, desejo se cumprindo, Deus abençoando maçadeira e assim por diante, e mais um outro punhado de outras coisas. Acabam fazendo toda essa mistura por não compreender a Escritura, a Bíblia. Outra coisa, eu nunca vi em lugar algum, nem em outra igreja, ninguém desestimular as pessoas de estudar a Bíblia. É um completo absurdo isso. Eu nunca vi igual. O único lugar que eu vi fazer isso chama-se Congregação Cristã no Brasil. Desestimulando, falando mal da teologia, falando mal do estudo da palavra de Deus. Entenda uma coisa, irmão. A Bíblia orienta que nós estudemos a sua palavra. Deus falou para Josué e exortou Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. Ele está mandando Josué se aplicar ao estudo do livro que Moisés entregou para ele. E depois que ele tivesse aprendido tudo, para não se apartar da boca dele o livro da lei. O quê? Pregar, falar constantemente. Assim como os bereanos em Atos 17, 11, eles ouviram a pregação de Paulo com a Bíblia aberta e conferindo a palavra de Paulo com a Escritura. Ou seja, a Escritura é a ferramenta maior, então é ela que eu uso para aferir se que o Paulo está falando era correto ou não. E por isso eles foram elogiados. Você tem em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo exortando Timóteo a continuar os estudos para que maneje bem a palavra. Como é que você pode manejar bem uma coisa que você não estudou? Uma coisa que você não conhece? Pois bem, irmão, tudo isso
tem um motivo. O motivo é manter o domínio sobre o povo. Quando as pessoas começam a descobrir o que verdadeiramente é graça de Deus e o que é obra de Deus, quem perde com isso é quem estava dominando e comandando essas pessoas. Porque João 8:32 começa a fazer efeito na vida dessa pessoa. A verdade vos libertará. O estudo da palavra de Deus, irmão, ele vai abrir seus olhos. Quando você estuda, você vai começar a entender a verdade. E quando você começa a abrir os olhos, você começa a enxergar os erros, as pregações grotescas, as heresias, os ensinamentos errôneos. E é isso que eles não querem que você faça. E você vai conseguir enxergar até quando eles criarem tradições humanas se sobrepondo à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo criticou ensinamentos humanos que estavam sendo colocados acima da palavra de Deus. Leia lá, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 8. Você vai ver Jesus criticando a tradição dos anciões por se sobrepor à palavra de Deus. Portanto, irmão, não seja o turista que conhece o mar superficialmente. Deus está te entregando na sua mão os equipamentos e dizendo para você, vai, mergulhe fundo na palavra de Deus. Conheça ela você mesmo. Se reúnam em grupos, orem com fervor, peçam a Deus ajuda, a presença do Espírito Santo e mergulhe de verdade estudando a palavra de Deus. Porque o turista, irmão, dessa pequena metáfora que eu criei, o turista tem que acreditar em tudo que os outros dizem, porque de fato ele só conhece pelo lado de fora, um modo superficial do mar. Se disser que a água lá embaixo é fria, ele tem que acreditar que a água ali é fria. Se ele disser que todas aquelas imagens não existem, na verdade, aquelas imagens que a gente viu na TV, se ele falar que o mar é um escuro, que não existe nada, eu estou dando exemplo porque existem maluquices bíblicas que as pessoas acreditam. Então, estou criando uma maluquice aqui no campo, real, para as pessoas entenderem o problema que é você mesmo não ir lá e não mergulhar. Portanto, irmão, quem é que está te impedindo a não mergulhar? Você é livre. Vá buscar o conhecimento. Mergulhe fundo. A pérola do oceano está lá embaixo, te esperando para ir lá buscar. Você vai ficar até quando confiando em nós, ou em outras pessoas, ou em pastores? Estude a palavra. Seja alguém com conhecimento, que espalhe conhecimento depois. Alguém que realmente entenda o que é evangelho para poder evangelizar as pessoas. Entenda, irmão? Ler a Bíblia é conhecer o mar por fora. Estudar a Bíblia é mergulhar no mar e, de verdade, conhecer o mar. Portanto, eu te convido, irmão, já está na hora de se libertar, mergulhar e conhecer a profundidade da palavra de Deus. Ela só tem a te abençoar, irmão. Não existe ninguém que venha fazer mal o estudo da palavra de Deus. Esse negócio de que faz mal é mentira. O único mal que faz estudar a palavra é mal para o sistema dos homens. Só isso. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso, eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição
para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. Na leitura, gente querendo estudo bíblico, querendo teologia. Ei, mas o irmão vai falar isso? É claro que vamos falar. Vamos falar porque é bíblico. Se fosse para eu ter aqui, estudo bíblico, teologia, ler a Bíblia, tem que ler. Devem ler a Bíblia todos os dias. Pega em casa, lê um capítulo. Mas eu não entendo, nem vai entender. A faculdade ninguém entende se não fizer, não buscar. Leia a Bíblia, vem aqui embaixo na referência, busca. Não sabe, conversa. Procura saber as coisas do céu. Porque aqui contém palavras de vida eterna. Agora não queira trazer aqui para dentro uma teologia que eu venho já pronto e vou pregar para vocês isso. Eu sei, eu tenho fundamento, mas eu tenho um fundamento frio daquilo que eu sei. Mas agora, quando o Espírito Santo entra aqui no meu espírito, eu prego o que ele quer, e não o que eu trouxe pronto. Vocês percebem isso, irmão? Queridos, estão desvirtuando. E aqui diz, irmãos, cuidado para que vocês não retirem de vós o Espírito Santo. Desde que eu não crer mais, irmão, subiu um irmão aqui simplesinho, e ele pregar. E na eloquência da palavra, Deus dá aqui uma profecia para ele. A resposta, eu vou ajoelhar da graças a Deus. Ele fala, Senhor, recebe nosso culto e te agradeço que o Senhor falou comigo e vou embora em paz. Agora, o dia que eu estiver escolhendo, irmão, escolher um irmão, ou falar, vou congregar lá com aquele irmão, eu gosto do dom que está naquele irmão, não é pecado, porque é o dom de Deus. Mas coma a inspiração do Espírito de Deus. Agora fala assim, eu estou seguindo fulano, eu estou seguindo o pastor fulano, ou até irmão fulano, não siga não. Realmente será entrar nisso aqui. Mas é profundo, porque está enganando a muitos irmãos. Muitos. Dizendo assim, agora eu estou seguindo o pastor fulano, sabe? Agora sim, porque ali sabe e tal. Segue Jesus Cristo. Não segue fulano, ciclano, irmã também, tem muito. Aí eu estou seguindo fulano. Você viu o que ela fez? Eu estou seguindo, ela fala isso, ela fala aquilo, eu estou seguindo até irmão, homem, eu estou seguindo fulano, eu sigo ciclano. Para de seguir gente, pessoa, que é igual você. Um tem uma coisinha a mais, o outro tem outra, ninguém tem tudo. Quem tem tudo é só Deus. Eu não sei se percebe isso. Tem o ministério, tem tudo. Não tem ancião perfeito, não tem músico perfeito, não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, somos todos imperfeitos. É aqui que aparece o perdão, o amor. Só tem um perfeito. Cada um Deus dá uma porção, cada um Deus dá uma medida. Mas eu falei para os irmãos, Deus tem orado de fazer uma ordenação, numa das ordenações, irmão, na Bahia, e o Senhor dava uma parte que achei lindo. Por que tem duas multiplicação de pães? Está aqui só à toa, não. É para o Senhor Jesus mostrar que Ele era o pão da vida. Mas para isso, teve duas. A primeira, Ele falou assim, olha, dá pão para o povo, mas 5.000 homens, tem 5 pães e não temos pão. Vocês têm pão? O ministério tem pão para dar para a igreja? Não tem. Ele falou, vocês não têm? Não. Reconheceu que não tem? Reconheceu. Então pede para sentar porque eu tenho pão. Ele tem. Por isso que nós temos que crer na revelação do Espírito Santo, querido. Senão nós nos perdemos. Vocês perdoam isso aqui, irmão, que Deus está dando? A igreja percebe isso aqui, irmão. Porque, percebe bem. Aí aceitou. Por certo, ele chegou mais 5 pãezinhos, aí eu cheguei, quando vou sentar, ele falou, o que ele vai fazer? Olha, não sei, mas se ele falou, ele dá um jeito, ele é o marido. Falou isso, irmão, dá eu falar um pouquinho, porque olha só, eu não só precisava de uma companheira de Deus, é justo, e Deus colocou dar uma companheira, Deus é bonzinho, né? Vou dar uma companheira para ele. Então, deu um soro nele, no tostado dele, saiu água e sangue, tirou uma mulher. Quando ele viu a mulher, ele falou, essa será osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Aí o Senhor veio e falou assim, então, o homem deixará pai e mãe, unir-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Está escrito isso na palavra ou não? Nós cremos na palavra de Deus. Olha o ponto número 1 de doutrina do nosso cenário. Está escrito assim, ó. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. E aceitamos-la com contento a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É verdade isso? Todos cremos? Nós não cremos em partes, não, irmão. Nós cremos nela inteira. Perdoa entrar nisso aqui um pouquinho, irmão. Até tem uma palavra aqui que diz, como contendo a infalível palavra de Deus. E tem gente, irmão, principalmente hoje, desde virtuais, tecnológicos, gente de fora que fica atacando a tua fé, atacando a crença, atacando os outros, porque quem ama Cristo não fica atacando ninguém, ele olha para Cristo e vai embora. Quem fica atacando é porque não tem Cristo. Mas ataca e quando vão falando aquilo, é verdade, eu digo de conceito, é porque não aceita a Bíblia. Outro fala, é porque tem palavra aqui que não foi Deus que falou. Nada disso, meus queridos. Vou ler de novo para mandar de ver que coisa linda que é o tópico, o ponto. Você perdoa, irmão? Eu vou falar que hoje o curso pode ir até 11h30, né? Olha aqui, ó. Nós cremos a inteira Bíblia Sagrada. O que está dizendo? Que cremos ou não? E aceitamos-la. Estamos aceitando ou não estamos? Como contendo o quê? A infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então nós não estamos negando, nós estamos aceitando, estamos crendo no que está escrito aqui. Agora, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aí quando a gente não posso aceitar, porque eu vi lá falando que nós estamos deixando. Meus queridos, é simples de entender o que é a Bíblia e o que é a palavra de Deus. E está escrita que sim, nós cremos que aceitamos. Essa Bíblia, ela está fora de mim ou dentro de mim? Quero que a igreja responda, é uma questão. Está fora de mim ou dentro? A Bíblia está dentro ou fora? Fora. A palavra de Deus está fora de mim ou dentro? Essa Bíblia aqui, eu pegar e pôr fogo nela, pega fogo? Nós temos até ensinamento. Dizendo assim, seminário, uma Bíblia, um véu, fica velho, porque envelhece. A palavra de Deus envelhece? A Bíblia envelhece? Está vendo? O que é a diferença? Agora, se eu pegar e estiver velho, o que eu faço? Põe fogo, queima, mas não joga em lixo, não joga em outros lugares, não. Tem ensinamento. Incinera. Vocês querem outra coisa? Quando tudo foi formado, foi pelo poder do quê? Pode responder. Palavra. Então a palavra estava lá quando tudo foi criado? Estava ou não? Sim. A Bíblia estava? Não. Então aqui é a palavra ou contém a palavra? Contém a palavra. Tem convicção disso? Nós temos que ter convicção, irmão. Senão nós vamos dizer ao irmão que dentro da cabeça dele. Dizer assim, não, irmão, está perfeito. E não tirou um brilho de forma alguma. Mas nós não podemos dar mais valor aqui na Bíblia do que na própria palavra de Deus. Senão nós vamos dar mais valor no livro escrito do que no autor que mandou escrever o livro. Deu para entender isso, irmão? Isso aqui é profundo. Nós cremos na inteira Bíblia, então, e aceitamos. O que Deus falou em 2 de Mateus? O homem deixará pai e mãe, unir-se a uma mulher, ambos serão uma só carne. Está certo isso? Pode separar isso? O que pode separar isso? É até bonito, né? Até que a amor que você fale, ano 2016,
6, a morte está perdendo o nome. Estão se separando, ganhando. Então ou não estão? Vocês estão vendo muito ou não estão? Está dentro da palavra ou está fora? É porque está, meus queridos. Sabe por quê? Porque senão nós vamos dizer assim, olha, presta atenção nisso aqui. Nós vamos dizer, a congregação não me serve, porque a congregação não aceita isso. A ancião não aceita isso. A congregação cristã no Brasil, ou que professa a mesma fé em outras nações, nós não temos doutrina própria da congregação. Nós seguimos a doutrina de Jesus Cristo. Quem é que falou que ambos terão uma só carne? Foi a congregação e os anciãos? Foi Deus. Se nós formos lá em 19 de Mateus, pega a vossa Bíblia aí, podem abrir, por favor. XIX de Mateus, achado? Jovens, pelo Espírito Santo, não critique eles, porque eles não estão dando o pão deles, eles estão dando o pão de quem tem pão para dar. Vocês comem ou não comem? Vocês estão ouvindo o mundo hoje dizendo assim, Deus quer o meu coração. E é verdade, não é? Deus quer o nosso corpo? Ou quer o coração? Pode responder. Coração. Deus vai querer o corpo? Deus quer o corpo ou não? Não. Deus não quer o corpo. Então pega a Bíblia aí, por favor. Abram em Tessalonicenses. Até que hora, irmão? Até ontem. Vou embora, não, meus irmãos, vamos acabar mais cedo. Mas é uma oportunidade de nós conversar. E o que está acontecendo aqui, querido, deve acontecer à volta da mesa, nas casas. Converse amando, sorrindo. Mas abram a Bíblia. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5. É a palavra, irmão. Estamos mostrando a palavra. Capítulo 5. Vai lá no verso 22. Aquilo que já foi falado hoje, a aparência do mal. Verso 22 do capítulo 5. Abstende-vos de toda aparência do mal. Está vendo aí? Ó, não vai lá mexer com o mal. Eu sei meu limite. Eu sei até onde posso estar de nada. Abstende-vos de toda aparência do mal. Vamos ver se Deus quer o nosso corpo. Ó. Eu mesmo, Deus e Pai, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer o nosso corpo ou não? Até agora não sei se disseram que não. Vocês viram como está tudo aqui dentro? É neste corpo que eu dou prova do que é de Deus que está aqui dentro. Vocês concordam ou não? É neste corpo. Aqui, querido, aqui é templo e morada do Espírito Santo. Está aqui na palavra? Aí é templo e morada. Será que cremos nisso? Ora, antigamente o templo era lá fincado em Jerusalém. Mostrar o templo, o Senhor Jesus falou, vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas eu em 3 dias eu reedifico o templo. Qual templo? Esses templos. Agora o templo é aqui. Lá tinha o átrio, lá tinha o santo, lugar santíssimo, que entrava o sacerdote, e depois tinha um véu grosso, que lá dentro entrava o sumo sacerdote, que era o lugar santíssimo.
Lá dentro estava a arca do concerto, lá estavam os 2 querubins cobrindo a arca do concerto, lá dentro da arca do concerto estava lá o maná, estava a vara de Moisés que floresceu e estava a tábua dos testamentos, 3 elementos. Então tinha o átrio, tinha o lugar santíssimo, tinha o lugar dos santos e tinha o lugar santíssimo, santo dos santos. 3 partes. Aqui também tem 3 partes. Olha aqui, o corpo, o espírito e a alma. Aqui é o templo. Lá naquele templo era proibido estar até sujo. Tinha que estar sempre limpo, sempre pintadinho, as cortinas limpas, porque quem olhava lá do lado de fora não via a arca lá dentro. Mas quem olhava por dentro dizia assim, a arca do concerto de Deus está aí dentro. Quem olha nesses templos tem que dizer, o concerto de Deus está dentro desse homem, está dentro dessa mulher. Vejo que neste corpo nós servimos a Deus, irmão. Neste corpo, é Ele que dá prova. Por isso que as nossas atitudes, as nossas obras, elas têm que melhorar. Porque Paulo escreveu assim e disse assim, somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém tem obra para se salvar. Mas em Cristo nós recebemos pela fé. Aí vem Tiago e diz assim, bem, então agora vocês tiveram fé, creram, é o primeiro dos 8 degraus, lá de 1ª e 2ª carta a Pedro, capítulo 1. Agora na vossa fé acrescenta virtude, acrescenta ciência, e vai até a caridade fraternal que é Cristo. Vai se enriquecendo. Aí vem Tiago e diz assim, se vocês têm a base agora, que é a fé, vocês creram, então agora pela tua fé, me mostra as tuas obras. Porque a fé tem que produzir obras. Se ela não produzir obras, ela é morta. Está escrito aqui em Tiago, querido. E ainda está mais que isso. Está escrito assim, é a mesma coisa de um corpo sem espírito. Olha que profundo isso. Agora esse corpo aqui, irmão, não é corpo, espírito e alma? Foi feito do pó. O corpo sem espírito é inanimado. Deus vem e sopra nas narinas. Soprou que é algo do céu. Então por isso que nós temos essa ligação com Deus. Porque nenhum dos animais tiveram isso. Agora vem Deus e sopra. O espírito de vida, a junção do espírito com o corpo, tornou a alma vivente. Veja que isso aqui, esse corpo, irmão, quando tirar o espírito, está escrito assim, o corpo volta para o pó de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Enquanto está aqui o espírito em nós temos que dar prova de qual lado nós estamos. Agora, se o corpo louva a Deus, eu posso fazer o que eu quero no meu corpo? Posso? Se vocês abrirem, vão estar até tarde, mas perdoa um pouquinho. Se vocês abrirem depois, abram 1 Coríntios capítulo 6. E vocês vão lá no verso 12 e diz assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Agora eu posso pegar esse corpo e pintar, tatuar, fazer o que eu quero. Se é para o Senhor e Ele me fez desse jeito, se Ele quiser diferente, Ele faria diferente, todo colorido. Tem gente que fala, mas eu estou tatuando a minha mãe, aqui o nome da minha mãe. Mas o corpo não é da sua mãe. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Bendito é o nome do Senhor. Um dia eu estava atendendo uma reunião, falei, e o moço aqui, ele começou a chorar, falou, irmão Daniel, dá licença. Meu irmão, depois que o Senhor me chamou, eu não faço mais. Mas eu tenho também da sua família. Negou a fé. O que Deus deu hoje pela sua fé me mostra as suas obras. Se não tiver fé como um corpo sem espírito, sua fé morta. Negou a fé, e é pior do que o infiel. Dá para receber essa palavra? Está um pouquinho dura,
Mas não vai embora, não, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Alguém está aqui dentro e fala assim, mas e o meu remédio? O sexo é privilégio no casamento entre um homem e uma mulher. Fora disso, diante da palavra, é abominação. Um homem com homem, uma mulher com mulher, dentro da palavra. Nós não temos nada, porque Deus não odeia pessoas. Deus odeia espíritos maus que querem se apoderar da pessoa. E é isso que o Senhor repreende. É aqui que você tem que ficar para ser liberto aqui dentro. Agora, querido, se Deus condena, vou falar com todo o respeito de novo, para nós terminarmos. Uma moça, dá 30 anos, 40 anos, 50 anos, não arrumou um moço, uma moça linda, mas não arrumou um casamento. Vocês podem ter sexo com moço lá fora? Lá fora que eu digo, fora de casamento, pode? Por quê? Pecado, palavra condena, não é isso? Não é condenação, não é de novo, é a palavra. Fora a inversão de valores, hoje no mundo está valendo tudo, mas nós não estamos indo para o mundo. O Senhor Jesus orou de descendente de João, ele falou assim, Pai, aqui estão os que tu me deste. Eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Então não vos conformeis com as concupiscências deste mundo. E olha mais uma coisa, concupiscência, tem a concupiscência da carne, que são os arrobos da carne, tem a concupiscência dos olhos, eu começo a ver e vou fazendo o meu pecado, a minha lascívia, concupiscência dos olhos, e tem concupiscência da mente. Eu não estou vendo nada, mas vou formando uma coisa aqui dentro de mim que vai levando o meu corpo a dar respostas de lascívia. É pesado isso aqui? Está escrito aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da mente. Então, meu irmão, saudoso irmão Luiz Francisco deixou lá escrito assim numa das mensagens. É lícito que as aves voem sobre a vossa cabeça. O que é isso? Pensamento. Mas que elas não façam ninho em vocês. Vem um pensamento ruim, tem que ter uma arma tão poderosa. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. A ave vai embora e vocês ficam libertos. Então uma moça não pode ter uma relação. Um moço bonito, passa de alcinho, tudo enfeitado, cercar uma mulher, só gravata linda, você estuda. Mas não arruma uma noiva, não arruma um casamento. 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que vocês fazem? Vocês podem ter relação lá fora? No casamento? Pode? Por quê? Pecado? A palavra de Deus diz isso? Então não sei se eu creio mesmo. Vocês amam a palavra e não erram. É isso que tem que ser. Vocês estão no mundo, mas não estão no mundo. Não é? Agora, uma pessoa, mas eu gosto de homem. E eu gosto de mulher. Tá bem? Glória a Deus. Para que o Espírito de Deus entre no teu espírito, ele faça uma obra. Mas se você ama a Deus acima de todas as coisas, você fica com Deus. Ele diz assim, ainda que me custe caro, eu não vou contaminar esta carne. Porque a contaminação da carne é que gera o pecado. Deu para entender isso? Olha aqui, deixará pai e mãe e unir-se-á, serão uma só carne. Mas aqui abomina a união de homem com homem, de mulher com mulher. Não estamos falando mal de ninguém, amamos a todos. Então veja, eu vou me guardar, vou orar a Deus, vou me guardar, se guarde. Eu já contei isso, os irmãos sabem, até muitos aqui conheceram. Irmão, um irmão nosso em Rio Preto, ele chegou sempre nós, irmãos, ele era assim, ele tinha essa tendência. Ele chegou um dia nos anos 70 e falou, quero falar com os irmãos, vocês me conhecem muito bem, sempre viajo com os irmãos, converso sempre, mas irmão, pode pôr 10 mulheres na minha frente que eu não sinto nada. Estou sendo bem aberto aqui, falando com todo carinho e respeito, irmão. E nós dissemos, irmão, nós te conhecemos. Ele falou, eu vim aqui hoje pedir a oração dos irmãos. Eu quero que vocês me ajudem. Podem fazer uma oração até agora? Vamos fazer uma oração agora com você aqui, meu irmão. Você é nosso irmão.
E nós te amamos, oramos, irmão. E ele saiu agradecendo, falou, irmão, me ajude na comunhão. Sabe por quê? A minha tendência é essa, mas a minha vida eterna está acima da minha tendência. Eu não posso perder a vida eterna. Vocês creem que Deus cela as palavras que nós fala para nós podermos ter força de servir a Deus? Aquele irmão, viveu lá um bom tempo conosco, um querido irmão. Ele andava com nós, sempre estava com nós, nas orações e tudo, mas ele tinha isso aí e ele procurava se guardar. Um dia ele adoeceu, foi para a Santa Casa de Misericórdia. Um dia eu estava fazendo as visitas, passei e falei, vou visitar o irmão fulano. Quando entrei no quarto, ele estava com os aparelhos assim, tudo. E ele olhou assim, quando ele me viu na porta, ele escalou os olhos, desceu a lágrima. E eu cheguei perto dele, a paz de Deus, meu irmão. Ele falou, amém, meu querido irmão. E virou para mim e falou, irmão Daniel, o irmão veio me visitar aqui no leito de dor. Claro que vim, você é meu irmão, e ainda vou fazer uma oração para você. Ele começou a chorar. Falou, faça uma oração, porque eu quero confessar por irmão uma coisa aqui, porque daqui eu não saio mais. Eu não volto mais. Mas vou dizer por irmão, o céu me aguarda. Glória, tem remédio, não tem. Fica. Cada um de nós temos nossas batalhas. Mas o supremo de tudo é alcançar a vida eterna. Então, igreja, receba esses conselhos. Mãe, diga para nós.